Você lembra onde estava quando soube do World Trade Center? Seu cérebro faz isso de propósito. Era uma manhã comum de setembro, uma terça-feira. Nos Estados Unidos, pessoas acordavam como sempre. Tomavam café, ligavam o rádio, a cabeça já cheia de reuniões, de pendências, de planos, ideias para o almoço. O céu de Nova York, naquele dia, estava azul. Um azul que muitos sobreviventes descrevem até hoje como o mais bonito que já viram. E esse detalhe vai fazer sentido daqui a pouco. Às 8h46 da manhã, horário de Brasília, era 9h46. O primeiro avião atingiu a Torre Norte e em questão de minutos o mundo parou. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta simples. Onde você estava quando soube da tragédia? Oi, eu sou Cliciane Monteiro, especialista em neuropsicologia, mestre em gestão de projetos, mentora de pessoas há mais de 10 anos. E esse é o Laboratório das Decisões Estratégicas, um canal onde a gente conversa de como o cérebro decide. Nos últimos episódios, conversamos sobre experiências que moldam escolhas, sobre decisões sobre pressão e por que o saber não basta para mudar. Se você perdeu algum episódio, é só acessar o link ali em cima, eu vou deixar para vocês, porque hoje eu quero ir no nível mais profundo. Quero levar você de volta a uma manhã específica e mostrar o que acontece dentro do seu cérebro naquele dia e por que isso ainda interfere nas suas decisões, nas decisões que você toma hoje. Há pouco perguntei onde você estava quando soube. Você nem precisou responder em voz alta, né? Volta lá naquele dia e observe o que aconteceu na sua cabeça agora. Porque eu aposto que o que você lembrou, talvez o lugar, a pessoa que te contou, o cheiro do ambiente, aquela sensação no estômago, talvez até o que você estava usando. E você lembrou rápido, sem esforço e sem tentar. E isso não é coincidência. Isso é o seu cérebro funcionando exatamente como foi projetado para funcionar em situações de alta carga emocional. E quando você entende esse mecanismo, com o nome, com o endereço e a biologia dele, você vai entender por que certas coisas que deveriam ter ficado no passado ainda parece acontecer hoje. Para essa conversa, eu vou te apresentar 3 estruturas do seu cérebro. Você já ouviu os nomes, mas hoje você vai entender o que elas fazem de verdade juntas, em tempo real e sob pressão. A primeira é a amígdala. Ela fica no lobo temporal, bem no fundo do cérebro. Pensa nela como um radar emocional que trabalha 24 horas por dia. Sim, 24 horas por dia. Ela não analisa absolutamente nada, ela só reage. Antes de você ter consciência do que está acontecendo, a amígdala já avaliou. Isso é uma ameaça. Isso importa. E o processamento dela é pré-verbal, ou seja, acontece antes do raciocínio, antes da linguagem, em milissegundos antes. Pois bem, a segunda estrutura é o hipocampo. Ele fica logo ali, vizinho da amígdala. O hipocampo é o arquivista do cérebro. Ele organiza todo o contexto, a sequência, o tempo, o espaço. É ele que registra onde você estava, com quem, o que você estava fazendo, o que veio antes e o que veio depois.
E a terceira estrutura é o córtex pré-frontal, a sede do raciocínio, do planejamento e da avaliação crítica. Ele é que nos diferencia em complexidade cognitiva. Mas ele tem uma fraqueza. Quando a emoção é muito intensa, ele literalmente perde a prioridade. A amígdala, ela toma o comando do processamento. Agora, pensa comigo. O que aconteceu naquele dia 11 de setembro? Quando a notícia chegou até você, pela TV, pelo telefone, pela voz de alguém, a sua amígdala imediatamente disparou um alerta máximo: medo, choque, incompreensão. E imediatamente ela enviou um sinal para o hipocampo. Grava isso agora, com prioridade máxima. Nesse processo, os hormônios entram em ação. A noradrenalina, que é o hormônio da atenção sobre o estresse, aumenta a plasticidade do hipocampo. O que isso faz? Ele torna a gravação muito mais eficiente. O outro hormônio, o cortisol, ele vai consolidar a memória nas horas seguintes. E a adrenalina, ela reforça toda essa carga emocional do registro. O resultado qual é? Uma memória gravada em resolução máxima. Essa mesmo que você acabou de lembrar, com um contexto sensorial completo. O azul do céu, a voz do locutor, o cheiro do ambiente, a textura da cadeira onde você estava sentado. E isso tem um nome na literatura científica. Chama de memória flashbulb ou memória de lampejo, como um flash fotográfico. Ele ilumina um instante e o fixa com altíssimo detalhe. E aqui tem um ponto que você vai ficar chocado. Presta atenção. Esse sistema não foi criado para guardar histórias. Ele foi criado para sobrevivência. O cérebro grava com alta fidedignidade o que é emocionalmente intenso, porque evolutivamente precisamos lembrar de situações de perigo para não repetir. Entendeu? Uma memória emocional forte é literalmente um mecanismo de proteção. Mas tem um problema. Nessa memória, ela não grava só questões físicas. Esse sistema, ele não tem um filtro de relevância no mundo atual. Ele grava o 11 de setembro, mas ele também grava a primeira vez que alguém te humilhou em público. Sim, tá lá juntinho. Ele grava a briga que não terminou direito. Ele grava aquela traição que você nunca elaborou. Tudo isso com a mesma intensidade e com a mesma fidelidade. E aqui está o que eu preciso que você ouça com muita atenção. O seu cérebro não tem calendário. Como assim? Quando você acessa uma memória emocional intensa, o sistema de alarme reativa, a amígdala responde, o cortisol ele vai subir levemente, o corpo vai responder como se aquilo tivesse acontecendo agora, nesse momento. Não lá em 2001, como é a memória que nós trouxemos aqui hoje. Agora pensa bem, você já teve uma sensação que não conseguia explicar? Um aperto no peito sem motivo aparente? Uma irritação que parecia desproporcional à situação? Às vezes, não sempre, mas às vezes, o que você está sentindo não é o presente. É uma memória emocional que foi ativada. Sim, foi ativada por algum gatilho, por uma voz, por um cheiro, por uma situação que se parece com algo do passado. E o seu corpo respondeu antes mesmo que você pudesse perguntar de onde veio esse evento. Por exemplo, seu parceiro demora para responder uma mensagem. Racionalmente,
Você sabe que ele pode estar ocupado, sim, normal. Mas, de repente, surge aquela ansiedade, aquela insegurança e até uma raiva. E essa questão talvez seja uma elaboração do passado e não sobre a mensagem. Pode ser que teu cérebro tenha conectado aquele silêncio de não responder a mensagem com experiências anteriores de rejeição, de abandono ou de se sentir importante para alguém. Isso, de não ser importante para alguém. O gatilho, ele aconteceu no presente, mas a emoção, ela veio do passado. E isso é neurobiologia. É o seu cérebro fazendo o trabalho para o qual ele foi programado. Proteger você de ameaças que ele já conhece. Agora veja bem, a questão é, quando essas memórias começam a guiar suas decisões importantes, agora do presente, e elas deixam de ser proteção e elas viram padrão. E padrões não percebidos se repetem. E talvez seja por isso que tantas vezes repetimos padrões sem entender o porquê. Como dizia Carl Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Hoje eu fico por aqui e no próximo episódio eu vou te mostrar o que vai mudar quando você entender suas próprias escolhas. Porque existe uma descoberta da neurociência das últimas décadas que é ao mesmo tempo libertadora e perturbadora. Sim, olha só que interessante. Cada vez que você lembra de algo, você altera essa memória. Exatamente. Você reescreve o passado sem perceber, todas as vezes. E isso explica por que você voltou para o ex achando que ia ser diferente. Porque aquela situação de trabalho ainda dói mais do que deveria. E porque certas decisões parecem impossíveis de mudar, mesmo quando você quer mudar. Olha só, vou te dar uma dica. Manda esse episódio aqui para alguém que carrega um peso que não sabe explicar. Às vezes, nomear esse mecanismo já pode ajudar ela a evoluir em alguma coisa. Pensa nessa pessoa e envia esse episódio aqui para ela. E uma última coisa. Para você que está ouvindo, enquanto eu falava e veio à cabeça uma decisão que você não entende porque tomou, ou uma decisão que você continua tomando, ou uma emoção que parecem situações que não fazem mais sentido, isso não é coincidência. É seu sistema nervoso, presta atenção, seu sistema nervoso te dando um sinal. E eu trabalho exatamente com isso. Entender de onde vêm os padrões que governam nossas decisões. Isso, e criar condições reais para que você possa mudá-los. Não com força de vontade, com ciência aplicada e com processo. Se você quiser conversar, eu quero te ouvir. São 20 minutos e o link está disponível na descrição desse vídeo. Só uma conversa para entender se faz sentido caminharmos juntos. Todo o conteúdo apresentado nesse episódio, ele foi tirado de artigos científicos que também estão disponíveis na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.